E aí, galera? Prontos para embarcar conosco em mais uma aventura? Hoje estamos no distrito de Monte Verde. Monte Verde é um distrito do município brasileiro de Camanducaia, no interior do estado de Minas Gerais. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, sua população era de 4.817 habitantes e havia 1.752 domicílios particulares permanentes ocupados. Possui área de 113,04 km² conforme a Fundação João Pinheiro e foi criado pela Lei Estadual nº 6.769 de 13 de maio de 1976. A maioria da população do distrito tem origem da Alemanha e da Letônia. Grande parte da população também é composta por migrantes vindos de São Paulo e do Paraná. Fica no extremo sudoeste do estado, na Serra da Mantiqueira, a 484 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Tem acesso pela rodovia Fernão Dias, parte da BR-381, com os 30 quilômetros finais, da sede do município ao distrito, em estrada íngreme. Outra opção de acesso é a estrada de terra que liga Monte Verde ao distrito de São Francisco Xavier, no município de São José dos Campos, estado de São Paulo, com acesso pela rodovia Monteiro Lobato, SP-50. Em sua paisagem se destacam árvores da Mata Atlântica, como o ipê e o carvalho, mas também possui vegetação de áreas subtropicais, como o pinheiro do Paraná, araucária, cedros e outros. Se fosse um município, Monte Verde seria o segundo do Brasil com sede mais alta, atrás apenas de Campos do Jordão, no estado de São Paulo que está a uma altitude de 1.628 metros. Seu acesso é difícil para quem vem dos estados do Norte ou do Rio de Janeiro, não havendo estrada direta para o distrito. Somente cruzando o estado de São Paulo, ou vindo de Belo Horizonte, a rodovia Fernão Dias fornece o melhor acesso, a partir de Camanducaia. Monte Verde é a materialização dos sonhos do imigrante da Letônia Werner Grimberg que, em busca de um lugar que remetesse ao seu país natal, fundou, organizou e transformou uma fazenda em uma região distante e de difícil acesso, em uma pequena vila, onde ele e sua família construíram as bases do que hoje é o distrito. Posteriormente, imigrantes oriundos da Hungria, Suíça, Alemanha, Rússia e Itália, e é claro, muitos brasileiros, encontraram aqui o lugar ideal para constituírem suas vidas. Com esses imigrantes, floresceram as margaridas em nossos campos e uma técnica muito especial de pintura, o Bauer Malerei, ou simplesmente Bauer, que hoje é reconhecida como patrimônio imaterial de nossa cidade. E a origem do nome da vila? Seguindo o conselho de sua esposa, Werner colocou o nome da cidade em homenagem à sua família, Grimberg. Se em leto este era apenas um sobrenome, em alemão ele significa Grün, que quer dizer verde, e Berg, que quer dizer monte. E assim, a pequena fazenda se transformou na vicejante e apaixonante Monte Verde. Em uma antiga entrevista, o Sr. Werner conta a sua história. Abre aspas. Foram meus pais que escolheram o Brasil. Eu vim com apenas 3 anos de idade, em 1913. Era uma terra promissora, de clima bom o ano todo, onde tudo o que se planta dá, até 2 vezes por ano pode se plantar e colher, ao contrário do norte da Europa. Sabia-se ainda das grandes florestas, com muitas árvores e madeira abundante. Alguns letos já moravam aqui e chegavam notícias muito boas do Brasil na Letônia. O primeiro lugar onde moramos foi Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira, estado de São Paulo. Meu pai não gostou de lá. Era muito quente, solo ruim, nada daquilo que sonhávamos. De lá mudamos para São José dos Campos, que também já abrigava letos. Logo fomos para Campos do Jordão, que estava começando a se formar. Meu pai já era madeireiro na Letônia e trabalhamos muito em Campos do Jordão, cortando grandes pinheiros para a construção de casas, hotéis, inclusive o Hotel Vila Inglesa. Os donos do Vila Inglesa doaram alguns alqueires de terra para o meu pai se estabelecer por lá. Campos do Jordão era uma região que gostávamos muito, mas decidimos sair de lá por questões de saúde. Era um local de tratamento de tuberculosos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Saímos sonhando em algum dia encontrar um lugar tão bonito, de clima bom, paisagens maravilhosas, mas que fosse saudável para se morar. Já tínhamos ouvido falar que existia um lugar chamado Campos do Jaguari, que seria tudo isso. Ninguém sabia informar direito onde ficava. Fomos, desta vez, para o Oeste Paulista, região conhecida como Alta Paulista, hoje, Tupã, Inúbia Paulista, Bastos, Adamantina. Região de rápido desenvolvimento, à medida que a estrada de ferro avançava. Continuamos a trabalhar como madeireiros. Em 1922,
chegou à região, em que morávamos, um grande grupo de letos. Eram 2.000 pessoas, que formaram primeiro a colônia Palma, depois Varpa, Pitangueira e colônia Letônia. Também montamos uma pequena serraria lá, para ajudar os conterrâneos. Neste grupo, conheci uma moça, chamada Emília Grimberg, com quem me casei mais tarde, em 1934. Nesta época, ela cantava no coro da Igreja Batista de Varpa, onde era soprano solista. Emília tem sido minha grande companheira ao longo da vida. Já são 72 anos de casamento. Sempre trabalhamos muito com nossas serrarias, fornecendo madeira para cidades que iam se formando na região, e mais tarde, semanalmente mandando vagões inteiros carregados de peroba serrada para São Paulo. A Emília, muitas vezes, cuidava da casa e da serraria, quando eu viajava para vender madeira. Depois de muito tempo, um leto chegou até nós, dizendo que, em suas andanças, tinha conhecido o tal lugar chamado Campos do Jaguari, onde ficam as nascentes do rio Jaguari e tivemos grande curiosidade em conhecer. Um dia, meu pai e eu saímos do oeste de São Paulo para vir conhecer a região, iniciando nossa viagem de trem e terminando a cavalo, já que não havia estradas a menos de 10 quilômetros de Monte Verde. Quando chegamos aqui, era só uma fazenda habitada por alguns mineiros. Havia talvez umas 3 ou 4 famílias que moravam aqui, trabalhadores da fazenda, além dos proprietários. O lugar era mesmo muito bonito, como o que havíamos sonhado. Nós dois andamos por toda a fazenda e subimos até o Pico do Selado. Conversamos com as poucas pessoas que moravam na região, mas não encontramos ninguém que quisesse vender nenhum pedaço de terra. Quando já íamos indo embora a cavalo, um homem nos alcançou e perguntou se seria verdade que queríamos comprar terras por aqui, e se pagaríamos mesmo o que tinha ouvido falar, alguns contos de réis. Eu disse que sim, se alguém quisesse vender. Ele disse que era dono de 5 alqueires e venderia. Fomos então até Camanducaia para passar a escritura. Naquela época, se andava com dinheiro no bolso, nem banco ou cheque se usava. Voltamos, talvez um mês depois, acho que era 1938, para tomar posse da área adquirida e demarcá-la. Hoje, a área onde se encontra a Igreja Batista, o Bradesco, etc., e onde ainda tenho a minha praça particular. Como comprei as terras que deram origem a Monte Verde de vários proprietários, num total de 400 alqueires, fui algumas vezes a Camanducaia para fazermos as escrituras. Lá, ouvi gente dando risada de mim. Diziam que eu era um inglês louco, quem compra terras lá, deve comprar até casca de ovo. Fecha aspas. O Sr. Werner faleceu em 13 de agosto de 2006, aos 96 anos, porém seu legado está eternizado no que ele deixou para todos nós. Com vocação turística e ótimas pousadas, Monte Verde tem como característica principal a natureza exuberante e o frio na temporada de inverno. Se Campos do Jordão é a Suíça do estado de São Paulo, Monte Verde é a do estado de Minas Gerais, tendo recebido significativo afluxo de imigrantes europeus. A altitude contribuiu para que se estabelecesse um elo climático e cultural com a origem desses imigrantes. Monte Verde apresenta um clima temperado oceânico, com verões amenos devido à alta pluviosidade da estação e à altitude da Serra da Mantiqueira, além de invernos frios para os padrões brasileiros, com acentuada diminuição de chuvas e fortes geadas. Há registros não oficiais de neve na localidade em 1979 e agosto de 1999. Apesar de estar na região intertropical, Monte Verde apresenta clima temperado devido à sua elevação em relação ao nível do mar. O distrito detém a maior altitude da região, mesclada à proximidade das massas atlânticas e de sua vegetação rica, o que favorece uma umidade maior, tornando essa estância climática a mais fria do estado, com frequentes fenômenos como a geada e até a precipitação de neve pode ocorrer de forma esporádica. Atualmente, Senador Amaral é considerada a cidade mais fria de Minas Gerais. Porém, se Monte Verde se tornar município, Senador Amaral poderá perder seu status. De acordo com dados da Estação Meteorológica Automática do Instituto Nacional de Meteorologia no distrito, em operação desde dezembro de 2004, a menor temperatura registrada em Monte Verde foi de menos 4,5 graus Celsius em 30 de julho de 2021. Monte Verde já possuiu entre os anos 1950 e 2015 o aeroporto ativo mais alto do Brasil, situado a 1.560 metros de altitude. Mesmo desativado, até hoje é o mais alto. Principais trilhas que se pode fazer em Monte Verde. Pedra Redonda é uma das trilhas mais populares de Monte Verde, das 4 pedras mais altas da cadeia de montanhas que adorna a cidade. Apenas no último trecho fica mais íngreme. Pedra Partida
Um pouco mais longe que a trilha da Pedra Redonda e com acesso pelo mesmo lugar, destaca-se por permitir nos dias mais abertos a visualização da Pedra do Baú, localizada em São Bento do Sapucaí. Plato. No sentido oposto da trilha que vai para a Pedra Partida, esse passeio é um pouco mais longo do que o da Pedra Redonda, mas é igualmente fácil, uma vez que não tem partes muito íngremes. Fica também no meio da trilha de quem vai para o Pico do Selado, ponto mais alto de Monte Verde. Pico do Selado, trilha de grande distância. O cume do Selado é restrito a escaladores e estes podem deixar sua mensagem no livro do cume, que fica dentro de um tupperware. Chapéu do Bispo, trilha mais fácil da região. A maior parte do trajeto é plano. A trilha chega até a base da Pedra do Chapéu do Bispo. Já para subir no cume há duas formas, e ambas não são muito fáceis. In the morning, I wake up feeling no pain. Se este vídeo te ajuda, traz conhecimento e diverte, e você ainda não faz parte da nossa família, aqui no YouTube, corra e inscreva-se no canal agora mesmo. É de graça e nos ajuda muito. Tem vídeo novo toda semana, conteúdo de qualidade e muita troca de experiência. Deixe também seu like, pois isto ajuda o YouTube a indicar este vídeo para mais pessoas. Ative o sininho, pois assim você será avisado todas as vezes que um vídeo novo for lançado. Comente na área de comentários e deixe sua dúvida ou sugestão, de forma que possamos melhorar cada vez mais nosso conteúdo para vocês. Não se esqueça também de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Não perca nenhum momento, venha crescer conosco. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. I close the curtain, sweating, shaking all over. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este conteúdo. Espero que as informações tenham sido úteis.